Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação, uma grande alegria estarmos juntos para podermos estudar o Evangelho e que essa maravilhosa doutrina, essa filosofia espírita nos ajude a compreender a palavra de Deus, a palavra de Jesus, tudo aquilo que Ele quer transmitir para a gente, possamos colocar em prática também. Vamos dar início à reunião de hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, subtítulo Poder da Fé. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não se procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Hoje quem vai trazer o estudo para nós é o Celso. Passo então a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Eu pedi para ele ler um pouquinho sobre a fé, porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre a fé, né? É um assunto que é difícil para a gente, né? Porque nós somos ainda muito materialistas, né? E a gente não acredita muito naquilo que a gente não vê, né? E é tudo muito natural isso, tá? Não é nada complicado, não. Mas a vida nos dá alguns direcionamentos para que a gente vá fortalecendo a nossa fé, né? E acreditando em alguma coisa. Então eu tirei lá do Estude Vida, né? O livro do Chico, do Valdo Vieira, que tem mensagem de Emmanuel e André Luiz. E tem o título de Em Todos os Caminhos, né? Todos os nossos caminhos. Quantas e quantas vezes em nossos caminhos, né? Em situações difíceis da vida que a gente já passou, a gente deu aquela estremecida, né? Às vezes perdendo a fé, não acreditando no futuro, né? Quando a gente perde um ente querido, por exemplo, uma pessoa muito próxima. Na verdade, a gente não perde, né? A gente, como espírita, a gente já sabe disso, né? Mas a presença é muito importante para a gente ainda, porque a gente é muito materialista, muito apegado, né, às coisas materiais. Então a gente fala o nosso filho, né, o nosso neto, sendo que nada é nosso, né? Nem o corpo é nosso, né? É tudo um empréstimo divino. Mas nesses momentos que a gente já passou, né, momentos difíceis, vocês já repararam que tudo passa? Pode demorar um tempo, mas tudo passa, né? E a gente retoma a nossa vida mais fortalecido com aquela situação, né? Então é por isso que a gente passa por situações assim, para a gente ir fortalecendo a nossa fé e desenvolvendo os dons espirituais que a gente ainda não aprendeu a desenvolver, que a gente ainda não enxerga, né, com os olhos da carne. O Emmanuel diz que seja qual for a experiência, convence-te
de que Deus está conosco em todos os caminhos. A gente sempre fala aqui, né, que a gente tem nossos protetores, a nossa família espiritual, né, que é bem maior do que a nossa família física, porque imagina um só comigo o dia inteiro me aguentando, né? Não é nada fácil, né? Então, são vários da nossa família espiritual que estão do nosso lado, né? Esperando uma oportunidade para nos dar uma cutucadinha para que a gente tome o caminho correto. Lembrando sempre que eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? A nossa vontade. Os bons espíritos respeitam. Aqueles que não respeitam é porque ele quer tirar alguma vantagem em cima de você, tá? Dessa maneira, quando ele fala, né, que Deus está conosco em todos os caminhos, é porque a gente nunca está desamparado, independente da situação que for, né? E a gente não se dá conta disso. Mas em algumas coisas da vida, aos nossos olhos, a gente pode perceber isso. O fato dele falar, né, que Deus está sempre conosco, isso não quer dizer, né, que a gente deve esquecer da nossa responsabilidade como ser encarnado, né? A gente não pode esquecer disso. Nós assinamos um contratinho lá antes de vir para cá, né, falando que eu ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Resumindo, falei, eu vou lá para me melhorar, né? É o que todo mundo assinou lá, sem exceção, né? A gente vem em busca de melhora íntima, né? Através das oportunidades que Deus cria na nossa vida, dentro do nosso planejamento reencarnatório. Se a gente seguir o nosso caminho direitinho, né, essas coisas vão acontecer de uma maneira que você consegue absorver e tirar proveito delas. É isso que a doutrina espírita nos fala. Então não significa que a gente está com Deus que a gente tem que deixar a nossa responsabilidade de lado. Não, eu vou ficar quietinho, deixa que Deus faz tudo. Não é bem assim, né? Ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Quando eu falei que a gente assinou um contrato lá, a gente assumiu uma responsabilidade. E Jesus colocou essa responsabilidade na nossa mão. E acredita que nós vamos cumpri-la, né? Que nós vamos dar conta do nosso recado. É isso que ele fala. Por quê? Porque não há consciência sem compromisso. Como é que a gente vai ter consciência da vida se a gente não assume o compromisso da nossa própria vida, né? Das nossas próprias responsabilidades? Se nós temos consciência disso, né, nós temos o compromisso. Se nós não assumimos a nossa vida, nós deixamos de cumprir com o nosso compromisso, com o nosso dever, né? Como não existe dignidade sem lei? Que lei? As leis divinas, né? Para a gente ser digno moralmente, a gente tem que cumprir com as leis de Deus, com as leis divinas, que são várias, que estão descritas no Evangelho, né? Lei de adoração, lei de causa e efeito, lei de sociedade, onde a gente aprende a conviver, né, com todos aqueles que estão ao nosso lado, que são ferramentas de melhoria na nossa vida, mesmo que seja uma pedrinha no sapato, essa convivência, né, ou dentro da família, na vida profissional, e por aí vai. Então, quando ele fala que não existe dignidade sem lei, se a gente não cumpre as leis divinas, né, a gente vai assumir compromissos que a gente vai levar para o futuro. Tem muita gente que reclama da vida hoje e se esquece de pensar sobre isso, né? Se você passa muitas situações difíceis hoje, é porque você é um ser compromissado com o seu passado, né? E essas situações são devidas a você, né? Não existe justiça nesse processo. A gente tem que acreditar nisso, de alguma forma. E como é que a gente acredita? Porque quando passa aquela situação, a gente se sente fortalecido, né? E a nossa fé vai se alimentando, vamos dizer assim, conforme a gente vai caminhando na nossa reencarnação.
Ele fala que o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. O peixinho é um exemplo de vida para a gente, né? A água está lá, como a nossa vida está ao nosso dispor, né? E só que se o peixinho não nadar, ele não sobrevive. Da mesma forma, se nós não enfrentarmos a nossa vida como ela é, né, a gente vai ter dificuldades com a nossa felicidade, né? Nós vamos ser pessoas infelizes durante toda a nossa existência aqui. Como a árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie, ou seja, conforme a lei, né? Nós pagamos um pouquinho de imposto, né? Diferente da árvore, né? Mas espiritualmente ninguém nos cobra nada, né? Nenhum tipo de imposto. Ou seja, alimentar o espírito é um problema seu, né? Não envolve mais ninguém, não envolve mais nada, não envolve nem aquele com quem você convive mais perto. Só depende de você, né? Desde que você cumpra com o seu dever. Ele diz também que ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós já temos talentos desenvolvidos. Nós já temos alguma coisa dentro de nós que serve para alguém. Senão nós não estaríamos aqui, né? Vivendo em sociedade, a gente já está vivendo sozinho. E todo mundo tem alguma coisa a dar a alguém. É isso que ele está querendo dizer. E se você não usa isso, dessa ferramenta que você tem dentro de você, já constituído dentro de você, ou seja, uma coisa que você já conquistou no teu espírito. Se você não usa isso, né, vai enferrujar. E você vai perder a oportunidade de pôr em prática e exercer a caridade, através desse dom que você tem, né? E cada um tem um diferente, né? Por exemplo, eu tenho um pouco de facilidade de vir aqui e falar, conversar alguma coisa com vocês. Tem gente que não tem, mas tem outra habilidade, né? Então, cada um tem a sua habilidade já desenvolvida. E se você usar essa habilidade que você tem, você vai desenvolver outras, e mais outras, e mais outras. É assim que funciona. Conforme você põe em prática aquilo que você tem em prol do mundo, em prol do universo, em prol do próximo, você vai conquistando outras. Deus vai colocando na sua vida outras responsabilidades, né? E você dá conta, porque é uma coisa natural que acontece. É um trabalho sem esforço. Esforço, sim. Sem esforço, mas que depende da sua vontade. A gente nunca deve esquecer disso, né? Então, os enferrujadinhos que estão por aí, vão prestar atenção, hein? Tá? Porque chega um momento que você começa a adoecer, se você não põe em prática isso, né? É como se o nosso fluido vital murchasse, né? Ele murcha, ele vai perdendo vitalidade, em função de que você estagna as tuas energias que você tem a dispor para os outros. E ninguém perde essas energias, tá? Conforme a gente dá, a gente recebe da mesma maneira ou até maior ainda, dependendo da situação, né? Por exemplo, eu já ouvi pessoas que falam assim, eu não vou dar passe não, eu vou dar passe, eu vou doar minha energia, eu vou ficar sem. Já ouvi isso, E tem gente que acha isso, né? Que você, do ano que você tem, você vai ficar sem. É uma forma de egoísmo isso, né? A pessoa pensar assim. E ela precisa rever esses conceitos nesse sentido, tá? Porque conforme a gente doa, a gente vai ampliando a nossa psicosfera ao nosso redor, né? E vai afastando aqueles espíritos indesejados que tentam atrapalhar a nossa caminhada. Entende? Então ele diz que nós nascemos para realizar o melhor. Todo mundo, sem exceção. Até aquele que está numa cadeira de rodas, né? Ele nasceu para realizar o melhor.
Para isso é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa. Esfalfar é cansar, né? Que se cansa compreensivelmente nos exercícios da escola. Nós somos crianças ainda. Ele compara a gente a crianças, né? E que a gente vai se cansar com essas dificuldades, com esses embaraços da vida que a gente vai ter. Mas são embaraços que fortalecem o espírito. Ele pode te cansar fisicamente, porque o corpo ele vai se esgotando durante a nossa vida. É natural, né? Mas as nossas energias que a gente alimenta o espírito, ela revigora o corpo físico, nesse sentido. E, consequência, você vai ter menos doenças do que você poderia ter. Inclusive algumas que estão marcadas no teu perispírito, que você desenvolvendo determinados dons, né, que você já trabalha isso, você consegue eliminar essas marcas no perispírito, né? Essa é a vantagem de você exercer a caridade, né? Cumprir com o nosso papel aqui, nada mais é do que a gente limpar a nossa psicosfera doente, né? Que a gente traz do passado. Nós temos muitos pensamentos doentios ainda que a gente carrega, isso atrapalha muito a nossa vida. E se a gente se policiar com isso, né, a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Por quê? Porque você entende melhor o que acontece com você. Você não se torna uma pessoa tão fechada. Opa. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Mais uma vez, eu dar o exemplo da criança, né? E nós desempenhamos nossas funções com o apoio de Deus. Temos um professor? Temos. Está lá no Evangelho. Tudo que ele deixou para a gente de exemplo nesse sentido. Ele é o nosso professor. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessidade de fé, se com tudo isso ainda que acontece na sua vida, né, você ainda não consegue perceber e desenvolver a tua fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que tenhamos o mínimo esforço. Então ele dá alguns exemplos, né, da natureza, que a gente está ao nosso dispor, que a gente não percebe muito, né? Não contratastes engenheiros para a garantia do sol que te sustenta e nem assalariaste empregados para a escavação das minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Nós temos o sol todo dia ao nosso dispor. Todo dia ele nasce da mesma forma, da mesma maneira, né? Temos alguns problemas com desequilíbrios da natureza? Nós temos, mas porque fere as leis de Deus, a natureza responde. O sol está para nós a todos os dias, né? Da mesma forma que o oxigênio, né? Está de graça para a gente. A gente não presta atenção nisso, no valor que tem isso para nós, para a nossa vida, né? É uma maneira da gente entender e repensar na fé, né? Na existência divina e tudo aquilo que nos envolve. Então reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao seu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Ninguém vive só. Se você sentar num parque e prestar atenção no que está rodeando a natureza ali, nos animais, né, nos insetos, tudo está em harmonia, né, numa harmonia que a gente não entende. Mas a gente pode ver e observar muita coisa. E usar disso para a nossa vida, né, para o nosso equilíbrio. O Emmanuel nos diz, queixar-se alguém de si próprio 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar a situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação.
que ele quer dizer com atitude compulsiva? Você vai cristalizando ideias na sua mente que você depois não consegue mais mudar, né? Você vai tornando o teu pensamento doentio em função disso. Tipo assim, errei de novo, errei de novo, errei de novo, não fazendo nenhum tipo de esforço para não errar novamente. É isso que ele está falando, né? O fato da gente errar é uma coisa natural, né? De repente você explode, fala alguma coisa para alguém que você se arrepende, né? Que não deveria ter falado, falou demais, isso acontece muito. Mas você não pode ficar alimentando isso como se você fosse um defeito teu que você não vai conseguir mudar, né? Então você vai cristalizando pensamentos que vão te adoecendo, gerando enfermidade. Por que gera enfermidade? O teu perispírito ele já é doente do passado, né? E isso se cristaliza, ou melhor, ele somatiza no corpo físico através do sistema endócrino, né? Nós já falamos isso aqui uma vez, né? E vai através da corrente sanguínea e ele vai chegar no teu órgão que é mais frágil espiritualmente. Nós temos problemas do passado que nós trazemos, que tem alguns órgãos que nós temos mais frágeis. Ele pode não ter aparecido ainda, mas um dia ele vai dar sinal de vida. Fala, opa, tô aqui, tô doente, e é do passado, hein? O que você vai fazer para a gente curar isso, né? Então, esses pensamentos doentios, eles alimentam, né, essa somatização no corpo físico dessas doenças que a gente traz do passado. Então, o que a gente tem que fazer? Viver em equilíbrio. Sempre. Evitar desequilíbrios, né? E perturbação. O que é perturbação? Quando você está com a mente doentia, com pensamentos doentios, quais espíritos vão estar do seu lado? Aqueles que são da mesma forma, da mesma maneira, que pensam as mesmas coisas. Então, se você tem pensamentos desequilibrados durante a sua vida, né, preste atenção nisso, porque vão ter espíritos da mesma forma com você. Todas as pessoas que procuram a gente, que a gente vai dar o tal do passe especial, não estou me sentindo bem, a gente vai dar um passe. Aí a gente atende o espírito, quem está do lado, normalmente, doentinho, da mesma forma que a pessoa está, né? Problemas obsessivos não tem muitos. Raramente vai aparecer um ou outro que a gente tem que trabalhar, né? Porque nós já estamos numa situação onde a gente está na melhor versão nossa, né? A gente já está buscando o equilíbrio para ter reencarnações mais felizes. Então essa é uma grande oportunidade para a gente, né? Lógico que tem nossos obsessores que dizem quando vão aparecer, mas não é para aparecer todo dia, toda semana, né? Quando você vier aqui tomar passe, tá certo? Aí não, é você que agrega através dos teus pensamentos. Então pense bem antes de ficar queixando da vida, né? Das coisas que acontecem. O Chico diz que na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos, com aquilo que Deus nos dá, né? E acima de tudo importa o que fazemos de nós com as nossas vidas. Também frase do Chico: a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. A nossa vontade é sempre outra, não tenha dúvida. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Mas você não quer sofrer, o que você faz para isso? Para não sofrer. Então, nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. Por isso que não acontece. Determinados planos que a gente faz para a vida, não acontece. Por que não acontece? Não é teu. Se acontecer, vai piorar a tua situação. Vai atrasar teu desenvolvimento. Então é melhor aceitar o que a vida te dá, né? Como foi falado lá na primeira fase do estudo, não é para você também ficar sentado esperando que Deus joga tudo na tua mão. Você tem que correr atrás, né?
Fazendo o quê? Fazendo coisas que alimentam o teu espírito, que te tornam uma pessoa melhor, né? E ninguém vai falar que você está melhorando, ninguém vai falar. Não fique esperando de alguém falar para você, você está melhor, hein? Você melhorou pra caramba. Ninguém vai falar isso, todo mundo só vê o defeito da gente, né? Infelizmente, né, as pessoas têm uma visão negativa da vida. E é isso que ele está falando aqui, para a gente mudar essa visão, né? Para melhorar os nossos caminhos. Então confia, né? Confia que você está amparado, que você não está sozinho. Que essa vida aqui você pediu para Deus, você implorou para Deus ter essa vida, essa oportunidade, né? Então confia em Deus. Não perde a confiança independente da situação. E segue sempre em frente, né? Olhando para frente. Você só olha para trás para ver o que você aprendeu. Não olha para a dor que passou, já acabou. Olha para frente, né? E trabalhar no bem, né? Constrói para o bem. Tudo que a gente for fazer na vida tem que ter um fundamento pelo próximo. Se for pensando só em você, você não está dando o passo certo, né? Você tem que pensar em você, lógico, né? Mas você tem que pensar no próximo. As tuas decisões de vida tem que estar pensando no bem daqueles que convivem com você, né? E assim, é o bem que alimenta o espírito, não é o bem que alimenta o materialismo, tá? Porque cada um vai ter o que tem que ter, né? Não vai faltar nada para ninguém. Essa confiança desse equilíbrio divino está escrito nos livros espíritas. Não vai faltar nada para ninguém. Cumprir aquilo que ele tem que cumprir. Senão seria uma justiça a vida, né? A reencarnação. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus vai fazer o resto. Aí sim você espera que Deus faça o resto. Desde que você cumpra o teu dever, né? Chega de falar em direitos, né? Que a gente vê muito. Vamos cumprir com o nosso dever. O direito é do outro, não é meu, né? Cumpramos com o nosso dever. Qual que é o único dever que nós temos da nossa reencarnação? É nos melhorar. Nos melhorar. Então é isso. Em todos os caminhos da nossa vida, vamos ter um pouquinho mais de fé, acreditar, né? E cumprir com o nosso dever, fazer a nossa parte, que aí vai dar tudo certo. Do livro Estudo de Vida, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, então? Vamos daqui. Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade da vida, que essa luz esteja sempre nos acompanhando, iluminando os nossos caminhos, iluminando a nossa casa, nosso lar, aqueles que convivem conosco, a nossa família espiritual que nos acompanha, e todos aqueles que trabalham conosco em prol do próximo, que aproveito das oportunidades para estarmos juntos em espírito e também na matéria, fazendo alguma coisa para aquele que sente dor. Que a luz do Mestre Jesus nos ampare. E como dizia João de Deus, meu Senhor sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo o espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão.
Guarde-me em seu coração, de paz e de amor sem fim. Que assim seja, Pai. Aqueles que tiverem agendados para o passe, pode se dirigir lá na sala 4. Vamos agradecer a Deus e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, que possa cada vez mais abrir o nosso coração, que nós possamos, na nossa caminhada da semana, estarmos mais abertos para os ensinamentos, para podermos praticar tudo aquilo aqui que a gente aprende aqui, conosco e com as pessoas com quem convivem conosco, no trabalho, nos nossos lares, que nós possamos ser cada vez mais fortes e que a nossa fé seja cada vez maior na palavra de Deus e nos ensinamentos aqui desta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cair na tentação, livrando-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Vamos em paz, uma boa semana a todos. Só pensar. Eu queria te falar um negócio sobre o Leonardo. Esse mãe, melhorou? Hã? Quer desligar? Não quer desligar, não quer desligar.